Somos o portal Seção de Créditos. Atuamos como advisor, estruturando processos de venda de carteiras de créditos, especialmente créditos não performados. Dispomos de uma plataforma que opera como um marketplace, onde as oportunidades ficam em uma vitrine para acesso dos mais de 300 investidores cadastrados. Entre em contato para saber mais. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super interessante de um assunto que eu diria para vocês que é a minha segunda paixão na área de risco. A primeira é cobrança, e eu tive a oportunidade de trabalhar por algumas empresas nessa área que eu convidei aqui o Abner, que é a área de fraude. A gente vai falar um pouquinho sobre fraude hoje. Abner, obrigado inicialmente aí do teu aceite aí da participação. Prazer receber você. Conheci o Abner aí há muitos anos atrás, lá na CSU, Verdade. quando eu era de crédito e cobrança, e o Abner era o gerente de prevenção a fraudes. Abner, obrigado. Se apresenta aí para a galera e fala um pouquinho de você. Bom dia a todos. Também, uma satisfação reunir aqui com você. Obrigado pela oportunidade de participar aqui no Tabelando com Tambellini. Ficou muito bom esse nome. Legal. Trabalho nessa área de prevenção à fraude já há bastante tempo, né? Atualmente estou em uma empresa, chama-se ABCR, Agência Brasileira de Controle de Risco. E uma das atividades que a gente tem aqui é justamente a segregação do risco de crédito com o risco de fraude. Muito legal. Inclusive, eu me lembro bem, ontem eu estava caminhando aqui, indo para um caminho aqui num outro condomínio, aqui dentro, num outro prédio, e aí eu estava lembrando, né, dessa nossa conversa hoje, e aí eu lembrei de um projeto que a gente teve na Fininvest, que era exatamente um projeto com o objetivo de separar a fraude da cobrança. E, Uhum. putz, o nome do projeto ficou marcado para mim, porque eu achei muito legal. O projeto chamava-se Linha na Areia, né? Qual que era a Caramba! filosofia disso? Pô, a linha na areia é um negócio tão sensível, né, que às vezes ele apaga, né? E exatamente essa a questão, né? Separar a Perfeito. fraude da cobrança é algo muito sensível. E o Abner me chamou aí, a gente bateu um papo, achei super legal esse tema aí para a gente trazer para o canal. Uhum. Né? Como todo mundo sabe, né, quando a gente tem uma fraude, na grande maioria, e a gente vai até falar um pouquinho disso, o cliente não paga, né, porque ele é o fraudador. Na grande maioria, Exatamente. porque no processo de veículo existe até um artifício lá do cara pagar, às vezes, a primeira, quando ele é o lojista tal. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas a grande maioria, o fraudador não paga. E aí o que Uhum. acontece? Isso cai na cobrança. Então parece que aquilo é uma inadimplência. E um dos objetivos do processo de gestão de risco é separar a fraude da inadimplência. O Abner está com um foco muito grande na parte de veículos, né, Abner? Conta um pouquinho para a Exatamente. gente aí qual que é a iniciativa da a BCR. A A BCR. BCR, puta, acertei. Isso. Legal. Não, tranquilo. É a Agência Brasileira de Controle de Risco. Controle de risco, Nós ótimo. trabalhamos para vários clientes, né? Principalmente em operações de financiamento de veículos. E normalmente nossos clientes monitoram as operações até a oitava parcela, né? Legal. Então, se até a oitava parcela o cliente performar direitinho, mesmo que ele pague com atraso, mas ele performando direitinho, é, a probabilidade de tratar-se de uma fraude ela é bastante reduzida, né? Por outro lado, quando não paga nada, quando paga uma ou duas ou três, né? E depois tem um CPC negativo, né? O contato com a pessoa certa negativo, você não consegue mais acesso por e-mail, por WhatsApp, telefonia, enfim, e o veículo começa a circular em estados diferentes daquele originalmente aonde o cliente fez a operação, né? Esse processo eles vêm aqui para a gente mergulhar em todo o onboarding e procurar entender o que aconteceu ali com aquela determinada operação. Legal. E aí, a gente falou aí de até a terceira fatura paga, né? Por que o fraudador paga?
É, eles pagam justamente porque sabem que o mercado trabalha muito forte, né, com as posições de carteiras FPD, né, do Uhum, First Payment Default, e também é uma maneira de se ganhar um pouco de histórico, né, de ganhar tempo também para poder montar o próximo passo do golpe, né? Falar, o que que ele vai fazer com esse carro, né? Se ele vai passar para frente, se vai desmontar, se vai tirar do país. E é uma maneira também de manter toda aquela fachada, vamos assim dizer, né? Pô, tô pagando, tô em dia, tá tudo bem, tá tudo certo. E nesse ínterim é o que ele vai montando aí todos os próximos passos. Aí entendi. tem, obviamente, os casos que não paga nada, né? Que não paga nada. E Que aí aí já já. grita logo de primeira. E assim, Abner, eu não sei, você tem aí na. A gente não combina nada aqui, sempre a conversa é Não, tudo na raça aqui, então a gente vai fazer pergunta. Eu não tranquilo. sei se também você tem alguns dados. É, quanto que do que vocês analisam, assim, quanto que do FPD a gente pode entender como fraude? Quer dizer, pela experiência, assim, aproximadamente. Olha, nesse cenário que nós somos acionados hoje, Que é de tem veículo, tá, gente? Importante dizer, né? sim, É o caso de existem, veículo. existem outras características também, né? Muitas vezes, quando nós recebemos os processos aqui, o próprio consumidor ele já fala, olha, já passei o carro para frente, financei para terceiros. Nós temos lidado com um fenômeno recente, né? Que está bastante acentuado, voltado ao aliciamento de pessoas, né? Então, o que nós entendemos é que os fatores de biometria, prova de vida, geolocalização, eles praticamente erradicaram a questão de roubo de identidade, aquele roubo de identidade tradicional, né, de falsidade ideológica, ele praticamente foi erradicado. E aí a gente vê que o aliciamento de pessoas ele tem ganhado volume, né? Fazendo um paralelo com contas digitais, seriam as famosas contas laranja, né? Uhum. Então, assim, das carteiras que a gente recebe aqui, com o cliente fala, olha, o carro não está mais comigo, eu passei o carro para frente. Ou mesmo o FPD, né? Logo de largada, de primeira, também pagou duas, três CPC negativo. Olha, eu diria que ao redor de 70% do que a gente recebe aqui Acaba sendo concluído como fraude. acaba sendo concluído como fraude, principalmente, né, em razão até dessa questão do aliciamento de pessoas, a fraude se dá em características, né, ali de modelos de aprovação automática, Uhum. né? É como se o modelo estivesse sendo induzido a erro na aprovação automática, colocando ali uma casa própria, quando na realidade não é, colocando 15 anos de residência, que também não confere, profissão e renda que não confere, né? Isso tem discriminado bastante aqui na nossa análise, porque quando nós Vou fazer localizamos a e checagem. entrevistamos o cliente e ele é conscientizado das implicações de ter um carro no nome dele, rodando em diferentes estados, muitas vezes envolvidos com assaltos, tráfico de Assalto, crime. drogas, Uhum. contrabando, ou veículo destinado para um desmanche. Então, uma série de crimes, né, que são sequenciados. E a gente, aqui na BCR, a gente não liga para o cliente para cobrá-lo, né? A gente liga para entender o que aconteceu, né? Muitas vezes o estímulo já vem do nosso contratante, falou, olha, falei aqui com o cliente, ele falou que o carro não está mais com ele, falou que o carro já foi financiado para um terceiro. Quando ele foi levado até a loja, ele já assinou uma procuração, dando plenos poderes para a pessoa poder transitar Brasil todo com veículo, etc, etc, né? Então, cidadão médio, né, cidadão comum, quando ele é conscientizado das implicações, ele acaba abrindo para nós o que aconteceu efetivamente lá no processo de onboarding. E geralmente o que é? O cara acaba recebendo uma grana para se passar, é isso, né? Exatamente. Ele é convidado a participar de um determinado processo, de um esquema.
ele recebe um valor para emprestar o CPF dele, Uhum. né? Entendi. É muito semelhante às fraudes, né, de desvio financeiro, Uhum. sobretudo com transações Pix, né? Que a pessoa é convidada para transitar um valor na conta Transitar o dela e valor ganha na uma conta. comissão, né? Entendi. Nesse Ah, caso aqui, ele falou assim, ó, eu fui levado lá na loja, ganhei 3, 5 mil reais, eu sei que o carro está no meu nome, mas por N razões eu acabei aceitando e não sei onde o carro está, né? E aí começa todo o trabalho do nosso lado aqui, em vista de monitoramento do ativo, localização e recuperação dele, legal. né? E hoje a BCR tem aí parcerias com pedágios, por exemplo, toda a parte de câmeras também para fazer esse Sim, monitoramento, sim. né? Todo Legal. monitoramento com algumas soluções que existem em mercado, né, em termos de monitoramento de pedágios, rodovias, estacionamentos e um score comportamental, né, do ativo, né, para você ter uma frequência de dias, horários, locais, etc. No caso que nós trabalhamos aqui, ele é diferente de uma busca e apreensão negativa, porque havendo realmente a detecção de que é um processo fraudulento, nós entramos com medidas, né, na Secretaria de Fazenda para a questão dos impostos, entramos com medidas no Detran para a questão da pontuação, né, e o bloqueio do veículo por fraude, né? Uhum. Então, esse veículo é monitorado, ele sendo parado em qualquer bloqueio policial, a pessoa que estiver conduzindo este veículo, ela é também levada para a delegacia, Para a né? delegacia. E Perfeito. aí, na delegacia, o que é interessante, muitas vezes, é a pessoa falar para nós, né, como é que ela comprou esse carro, né? Ah, comprei, e a maior parte das vezes a transação é feita pela internet, né? E, e a pessoa não tem conhecimento, você fala assim, ó, não sei de onde que veio o carro, não sei como é que ele se originou, né? Mas passou para um, passou para outro, passou para outro e apareceu lá por determinado valor e eu comprei, né? Uhum. Também é interessante mencionar que uma boa parte desses receptadores, né, das pessoas envolvidas nesse tipo de operação, já possuem outros antecedentes, já possuem outros problemas, né? Que o Então cara você vê que é bonzinho, o uma. cara não é, né? Exatamente, já tem todo um ecossistema aí, né, por trás. Obviamente, existem os casos de terceiro de boa-fé, né? Sim. Então, por exemplo, um carro que vale 100 mil reais, a pessoa comprou o veículo na internet ou numa agência por 100 mil reais. Então, aí tem todo um desdobramento, né? Tem toda uma tratativa diferente nesse tipo de situação. Agora, esse carro está alienado a uma financeira, quer dizer, o cara compra e, quer dizer, não consegue transferir para o nome dele, né? Quer dizer, é muita Não, não. inocência aí no mínimo, né? Por isso que eles criaram esse artifício da procuração, né? Uhum. Ah, Porque tá. quando ele é parado e falou assim, não, olha, tá aqui, ó, o proprietário passou o carro para mim, ele é meu amigo, meu parente, seja o que for, uma história dessa. Estou pagando, vou pagar, estou fazendo acordo, etc, etc, etc. Agora, se tiver o bloqueio por fraude, não tem jeito. O cara não adianta ele Não contar a tem história jeito. da carochinha que Não, ele vai não para a tem. delegacia. Vai para a Agora, Abner, delegacia e vai ter que se é, explicar. assim, eu lembro que eu trabalhei na GE e eu trabalhei um pouco na área de fraude, eu trabalhei com prevenção, eu cuidava de risco de consignado e também fraude. O grande foco na época era o consignado que estava explodindo de fraude, mas tinha veículo também. E a GE, Uhum, ela tinha um mundo de dealers, né? Que, cara, era uhum, uma nojeira, me uhum, permite dizer o português, claro, né? A gente sim, tinha dealer lá que financiava veículo que estava na loja para levantar uhum, capital a uma taxa de juros muito mais baixa. sim. A atuação da BCR é mais para financeiras de montadoras, é isso? A gente tem clientes que são bancos de montadora, Tá? temos clientes também que financiam essas operações, né? Tá. E também tem os dealers, Também então. atendemos também locadoras, né? As principais locadoras, né? Uhum. E assim, o onboarding de parceiro, né?
um onboarding de parceiro comercial, ele segue apresentando oportunidades, né, de você ter uma boa rotina, uma boa política de conhecer o seu cliente, conhecer o seu parceiro. A gente tem encontrado, principalmente quando você tem diversas operações originadas numa mesma loja, num mesmo parceiro, né, e um determinado grupo de vendedores, aí eu diria para você que é praticamente 100% das vezes a gente detecta conivência ou Conivência do... negligência por parte da equipe, né? Muitas vezes o Perfeito. proprietário em si ele não tem conhecimento, não tem envolvimento, mas as pessoas que lidam, né, com todo o onboarding do consumidor, acredito também que muitas vezes por tentativas de erro e acerto em imputar os dados, né, nas plataformas, Uhum. eles acabam de um jeito ou de outro descobrindo o que faz com que uma proposta seja aprovada, Aprovada. né? É Uhum. aprovada e principalmente aprovada automaticamente, né? Tá. Então, acredito que os pesos, né, de credit score estão meio que na cabeça também dos vendedores, falando assim, ó, bota casa própria aqui, bota que é gerente, bota que é supervisor, Sim. coloca 15 anos, 20 anos que você mora lá, e por aí em diante, né? Então, esse roda dentro dos modelos, existe também muita manipulação, né? A gente acaba percebendo muita manipulação nas entradas das operações, que elas têm um peso muito grande, né? E Uhum. que culminam, né, na aprovação automática. Então, você fala assim, pô, mas e essa... Quando nós localizamos aqui o consumidor, fala, pô, e a entrada, né? Colocou lá que deu 30, 40, 50 mil reais de entrada. Como é que foi essa entrada? Não, não, mas quem deu a entrada foi eles lá, eles resolveram. O E que camarada às que me vezes nem levou lá, existe, né, efetivamente. é, exatamente. O camarada que me levou lá era amigo do vendedor, eu não sei o que eles fizeram, Eles se e assim viraram vai. lá. Entendi. Ou o cara levou vários cartões de crédito, pagou a entrada com cartão de Pagou com crédito, vários cartões. e eu nem sei de quem eram esses cartões também. Meu negócio era pegar lá a minha parte. Agora, Abner, é maior quando a gente fala de um dealer do que quando a gente fala de uma montadora que tem uma agência própria, né? Como é que é esse mix? É, o, as concessionárias, né, as grandes concessionárias, realmente a incidência ela é menor, né? Menor. Agora, dealer, né, as lojas de médio e pequeno porte, você tem razão, é onde a gente encontra as maiores oportunidades, né? Onde tem realmente concentração. Muitas vezes é o que você comentou, né? Ele faz o financiamento do pátio, os carros muitas vezes estão lá no pátio, os carnês estão na gaveta dele, ele está pagando lá as parcelinhas, até aparecer uma oportunidade dele efetivamente financiar aquele veículo e passar ele para frente. Entendi. Agora, Abner, você trabalha com fraude aí, você não falou o tempo, porque acho que você não quis dar a idade, mas, cara, você trabalha com fraude vários anos. Sim, Fraude muitos anos. é um negócio que cara, o fraudador em geral, ele é aquele cara que parece que está sempre procurando uma brecha e sempre evoluindo, né? O que que Sim. você percebe que, cara, a gente teve, por exemplo, a gente trabalhou junto lá com cartão de crédito, né? Então a gente tava de uma época lá atrás que não tinha sequer chip no cartão. Aí, Sim. puta, cara, teve toda a correria de você botar chip no cartão para reduzir fraude. Cara, reduziu. Hoje você tem outras modalidades e tal. Dá um panorama, assim, na tua visão, que é toda essa experiência, cara, o que que mudou e, assim, até o quanto que o fraudador evoluiu? Eu até assisti um documentário na Netflix, eu tô até para fazer um vídeo, porque eu achei muito interessante. Esse documentário Uhum. chama, oh meu Deus, eu sempre esqueço a primeira palavra, desvendando, entendendo o dinheiro, é alguma coisa assim, Uhum. né? E ele Uhum. fala, o primeiro capítulo, ele fala sobre golpes. E ele fala Certo. da inocência e da crença do ser humano
em acreditar em coisas que, sim, na verdade, se ele parar 5 minutos, ele vai ver que aquilo não é verdade, né? E a gente é acaba verdade. sendo. Como é que você vê toda essa evolução da fraude e da Uhum, tecnologia também para prevenir fraude? sim. O que, assim, não querendo chover no molhado, né, mas realmente a pandemia foi um divisor de águas em termos de a digitalização, né, o avanço da digitalização e milhões de consumidores, milhões de clientes que começaram a experimentar produtos digitais, né, pela primeira Uhum. vez, né? Então, a pouca vivência digital, né, a pouca experiência digital, né, o banco, efetivamente, o banco veio para dentro do celular, né? Internet banking, transações via mobile explodiram, efetivamente. E, assim, o que eu vejo que os golpistas, né, os fraudadores avançaram assim muito, e ainda creio que tem bastante caminho aí para que eles avancem, são nos ataques de engenharia social, né? Uhum. Então, você discriminar o que é verdadeiro do que é falso e a atenção aos detalhes, né? Muitas vezes induzindo o consumidor a erro, né? Se passando por um funcionário da instituição, com um fundo E muitos musical, desses golpes são super são profissionais. muito, muito bem Muito. feitos, Essa muito bem questão do feitos. banco, de ligar uma pessoa do banco falando. Cara, é um negócio assustador. Meu cunhado, semana passada, disse que recebeu uma ligação, disse que ele foi até o final acreditando. Aí, a hora que o cara falou: Olha, você vai ter que baixar um aplicativo. Aí ele falou: Ó, meu Sim, amigo, ó, para com isso, opa, porque você está brincando é, comigo, você não é do é, banco nada. Entendeu? Mas, cara, é tem isso gente aí. que vai e vai até o É. final. A gente tem, você pega, por exemplo, os ataques de phishing, né? Aham, E como eles se modernizaram, né? Os falsos sites, os falsos sim, links exato. e todo esse background de falar, ó, aqui é da central de atendimento, aconteceu isso com o seu cartão, com o seu produto, com a tua conta, etc., né? Então, é, a gente atende aqui muitos processos de contestação, principalmente relacionados a pessoas idosas, né? Que foram induzidas a erro, etc., né? E estão contestando, pedindo um estorno. Então, advogados que entram com ações contra e tudo mais, né? E a gente vê uma vastidão de ataques por celulares, e-mails, ligações. Realmente para nós, né, o Tambellini, assim, é impressionante, né, você pensar que uma pessoa entrega um cartão para um motoboy, né? Fala assim, Exato. olha, não, você corta o cartão no meio e vai passar uma pessoa aí do banco para fazer uma perícia, etc., né? Para nós seria assim uma coisa, cara, isso não existe, né? Mas quando a gente pega os casos aqui, escuta as pessoas, olha a história das pessoas, você fala, poxa, dá para entender por que que ele caiu nessa situação, né? Agora, tem também situações muito bem elaboradas envolvendo pessoas mais jovens, empresários, né? Donos de comércio em processo de alteração de domicílio bancário. Então, eu acho que a engenharia social avançou de uma tal maneira, e eu projeto que, para contornar, né, os critérios de biometria facial e geolocalização, acredito que as quadrilhas vão enveredar muito por esse caminho, né? Coisa de filme, realmente, quando a pessoa tira a máscara, né? Fala, pô, mas não, era outra pessoa. Eu acho que vai partir para isso. Scooby-Doo, né? É. A gente vê ainda uns ataques de biometria bastante rudimentares, né? Coisas mal feitas, de mau gosto, etc. Mas acho que Uhum, vai avançar bastante. Muito embora, né, o nosso país tenha assim milhões de vítimas disponíveis, né? uhum. Por N razões também, mas acho que vai avançar bastante a questão de contornar a biometria, a geolocalização e tudo mais.
assim como os ataques de engenharia social, né? Vai ser Uhum. cada vez mais difícil você falar, pô, será que é a de lá? Será que não é? Com quem que será que eu estou falando, né? E acho que as quadrilhas também descobriram, né? Além de tudo isso que a gente está falando, os crimes cibernéticos, né? Os crimes cibernéticos, invasões sistêmicas, roubo massificado de informações, ataques de ransomware, né? Quando você sequestra a empresa, trava a empresa, E isso cresceu impede que muito, né? ela O ano funcione. passado a gente teve empresas aí imensas que foram vítimas disso, né? Assustadora Exatamente. essa situação. É. Né? E o resgate, quando esse resgate ele é pago, ele equivale a inúmeros assaltos a banco, né? De antigamente, né? Ah, vamos Exato. roubar uma agência, né? Vamos roubar um carro forte, né? É. Então, essa possibilidade do grupo atacante se manter anônimo em qualquer lugar do mundo, Uhum. né? E assim, com baixa probabilidade de punição e com um retorno financeiro absurdo, acredito que isso vai crescer cada vez mais para diferentes segmentos, né? Como a gente tem visto com empresas de BPO, em segmento de saúde, mercado financeiro, obviamente, indústrias, né? Então, o cybercrime é algo realmente que está na agenda aí da alta gestão, certamente. Legal. E assim, de qualquer forma, Abner, você acha que a gente sempre vai continuar correndo atrás do fraudador, né? Ele sempre vai achar uma alternativa, vai criar uma situação, porque ele é profissional, né? O fraudador Uhum. não é um amador, ele é profissional, ele faz isso. Eu não sei se você lembra, cara, mas eu tenho um nome na minha cabeça, eu acho que você vai lembrar, que era lá na CSU que a gente tinha um cara que fez fraude em vários cartões que a gente processava. Você lembra do tal do Wellington Dias Chagas? Nossa Senhora, E os caras saíram lembro. correndo, que um dia ligaram e falaram, esse cara tá aqui na Consolação, numa agência de viagem. Aí o Uhum. Dagum e o Roberto Valente saíram com o carro passando por cima. Porque trabalhar com fraude é um negócio assim, né? É meio excitante, você meio que parece que se vira polícia, né? E é um negócio que você tem que ter extremo cuidado para você não É, passar. você vê que naquela ocasião, né, naquela época, esse Wellington já era um cara muito bom em Exato. engenharia social, né? Em invasão de contas, emissão de cartões adicionais, ele era realmente um cara especializado nisso, né? Hoje, o que eu vejo assim no nosso mercado, né, uma profusão de fornecedores de biometria, prova de vida, geolocalização, grau de risco de e-mail. A gente vê também muitos fornecedores ali na camada de manutenção de contas, né? De você convidar o cliente para passar por um processo de biometria, por um processo de quiz e assim por diante. E o monitoramento transacional, né? O monitoramento transacional, onde a gente tem soluções mais maduras já há bastante tempo, né? Obviamente, existe o fenômeno PIX, que é os volumes transacionados e a habitualidade, né? Você ter o comportamento verdadeiro do cliente versus o que poderia ser considerado atípico, né? Acredito que as máquinas, né? Toda a técnica de inteligência artificial, machine learning, estão cada vez mais se adaptando e eu acho assim que o grande segredo para o gestor realmente vai ser como equilibrar tudo isso, né? Qual que é a melhor relação de investimento, menor fricção do cliente. Então, o mercado realmente está em polvorosa, descobrindo aí, né, os engenheiros de soluções, né? O que fazer, o que contratar, o que colocar, e etc, né? Eu tomei conhecimento, né? Uhum, E acho que uma coisa bacana da gente comentar aqui, também, você sabe que na área de segurança da informação existe já há bastante tempo, já é disseminado, né, o Blue Team e o Red Team, né, que é ataque e defesa, né, controlada, no perfeito. ambiente controlado, de ataque e defesa
de infraestrutura e segurança da informação, né? Legal. E isso já existem algumas instituições fazendo isso na fraude, né? Ah, legal. Então, você pegar todo o seu arcabouço de defesa e você também, dentro do ambiente controlado, você começar a atacar para Atacar, tentar para fazer descobrir simulações. fragilidades, Legal. exatamente, no onboarding, todo o onboarding de diferentes produtos, todas as funcionalidades, né? Ah, vou mudar um endereço, vou mudar um e-mail, vou mudar um limite, vou emitir um adicional, vou tentar passar no POS, vou tentar passar no caixa eletrônico, vou tentar passar em tal lugar, né? E tudo isso controlado. Vou ligar para a central para ver como é que eles reagem. Vou mexer aqui no aplicativo para tentar violar. Então, tem um saco de maldades, né? Feitas propositalmente ali pela equipe Para para testar desafiar os efetivamente. controles e ver como é que eles vão responder, né? Isso eu acho que vai crescer bastante. É algo que a gente tem discutido aqui na ABCR, né? Na nossa frente de consultoria. Como é que a gente poderia criar esses protocolos aqui do nosso lado. De certa forma, é o que a gente faz hoje na consultoria de prevenção à fraude, é olhar todo o existente, né? Então, como a gestão integrada de fraude, prevenção à lavagem de dinheiro, compliance, controles internos, auditoria interna, segurança da informação, pegar esses controles todos e testá-los, né? Legal. Eu acho que tem bastante oportunidade aí. Oh, beleza. Cara, fantástico. Acho que um papo super legal. Queria que você deixasse aí seu recado final aí para a gente ir concluindo aí nosso papo. Tá bom. Só retomando a questão lá de financiamento de veículos, né? É, acredito que tenha muita oportunidade junto aos escritórios de cobrança, Uhum, principalmente os escritórios que estão posicionados nas primeiras faixas, né, da PDD. perfeito. Quanto mais esses escritórios conseguirem investigar, né, uma vez que tenha o contato com a pessoa certa, quanto mais conseguirem investigar junto ao consumidor e abrir um pouquinho mais o que que significa o sem condições, né? Se tem ali Perfeito. um finalizador ali sem condições, que eu acredito que os escritórios vão entregar valor agregado se eles conseguirem abrir um pouco o que é esse sem condições, né? Legal. Então, se eles puderem antecipar com o consumidor, falar por que que é sem condições, né? O que que aconteceu que, né, você pega uma operação nova com 45, 60 dias de atraso, e ele alega que está sem condições, não está mais com carro. O que que aconteceu, né? Uhum, Isso vai ser um valor agregado muito interessante, que eu sei que os escritórios são muito pressionados, obviamente, por produtividade, por tratar claro. fila, etc, etc, né? Mas um finalizador, e ele é um finalizador que discrimina bastante, né? Você conhece muito bem esses finalizadores, você Sim, sabe que esse tem condições é um monstro, né? um monstro, Se a exato. gente, se a gente tivesse ali motivos do sem condições e eles pudessem trazer uma informação, ó, vou te falar, eu estava desempregado, me levaram lá na loja, eu nunca fiquei com esse carro já foi tirado para já passar para A, para B, para C, para D, a tratativa seria totalmente diferente por Exato. parte das empresas, né? Com certeza vai retroalimentar o planejamento do produto, o onboarding, a aprovação automática ou derivar para a mesa, para uma análise mais profunda, né? Então, o apelo aqui que, né, o meu recado, meu recado final é esse, falar, olha, tenta explorar mais o sem condições. Muitas vezes o cliente também faz uma proposta esdrúxula, né? Ó, posso pagar R$ 200 por mês para uma parcela de 1.500, você tem um financiamento de 48 vezes num carro, tem alguma coisa estranha, né? Exato. Então Exato. tem que, se puder aprofundar mais, acho que seria bem bacana. Legal. Muito bom. E vocês trabalham diretamente só para o banco? Ou, por exemplo, existe algum escritório especialista que hoje demanda o serviço de vocês?
Porque, como você falou, né? Esse cara geralmente ele ganha pela recuperação e não pelo tratamento da fraude. Então, Perfeito. Hoje nós trabalhamos para os bancos, bancos nós diretos. estamos dentro da estratégia dos bancos, nós somos um dos escritórios para Legal. onde os SCOBs de cobrança direcionam as filas Direciona para os nós. casos. Perfeito. Entendi. Então ele fala assim, Tá bom. ó, não localizei, não pagou nada, alega que o carro já está com terceiros, alega fraude. Isso já vem para a Entendi. nossa fila e a gente começa a Legal. tratativa. Beleza. Eu vou pedir para você me passar aí todos os contatos da BCR para eu deixar na descrição desse vídeo aqui. E, Tá cara, bom? queria te agradecer, foi ótimo o papo, bem legal. Acho que esse assunto é um assunto que, cara, desperta um interesse imenso e é efetivamente necessário separar a fraude da inadimplência para que a gente possa ter efetivamente. E a gente separando fraude, né, Abner? A gente nem falou nisso, mas a gente tem ganho de impostos, né? Tem, exatamente. Tem o benefício fiscal Exato, e também arrumar processo, arrumar controle, em termos de perfeito, governança, o órgão sem dúvida. fiscalizador, melhora todo o ecossistema, certamente. Legal, muito bom. Bom, queria te agradecer mais uma vez. Dar um recado para você que está assistindo, curta o canal. Se você ainda não é assinante, faça a sua assinatura lá, seja inscrito. E agradecer a todos os meus patrocinadores, Assertiva Soluções, Portal Seção de Créditos, Recupere, DIP e a PG+. 5. Faço com a mão para não Legal, esquecer. Então, galera, obrigado aí e legal. até a próxima, Abner. Obrigado, grande Valeu, abraço. Cambellini, muito obrigado. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Valeu. Olá, essa é a Ana. Ela precisa analisar os dados de recuperação de crédito e cobrança da sua empresa e não sabe por onde começar. E é aí que entra o Discovery, da DIP. O Discovery é uma poderosa plataforma capaz de coletar dados, transformá-los e apresentá-los em inúmeros dashboards. Com a nossa plataforma, sua empresa será capaz de reduzir a provisão para devedores duvidosos, realizar o acompanhamento dos canais e fazer a transformação digital, mensurar a performance financeira das carteiras de cobrança, medir o comportamento dos clientes ao longo das interações, monitorar a régua de cobrança e ajuizamento e propor pilotos e muito mais. Os colaboradores, que antes passavam 75% do tempo gerando insumos, agora estarão 100% do tempo disponíveis para tomar decisões, elevando a produtividade da empresa como um todo. Todas as ações que possibilitem a repactuação do crédito, a recuperação e o bom relacionamento comercial com o cliente final são gerenciados em uma solução integrada. A realização do projeto é muito simples. A equipe da DIP mapeia todas as fontes de dados associadas ao projeto. Nessa etapa, documentações são submetidas aos responsáveis para aprovação. Nós abriremos um kickoff com os fornecedores e parceiros envolvidos no projeto, onde explicamos todas as etapas de maneira bem detalhada. Enquanto isso, nosso time de tecnologia inicia a construção do ambiente computacional para o processamento de Big Data, as camadas de segurança da informação e LGPD. Outro time trabalha com as regras de negócio, mapa conceitual e a normalização de todos os dados e indicadores. Assim sua empresa se servirá de indicadores com precisão e coerência. De 2 a 3 meses, nossos clientes já poderão observar os resultados. É nessa etapa que um time de consultores aplica o treinamento e guia o cliente na busca pela máxima eficiência na recuperação de créditos, demonstrando semanalmente quick wins que podem se transformar em pilotos e ações práticas, proporcionando análise de localização, conversão e pagamento das dívidas com benchmarks importantes sobre endividamento, empregabilidade e taxas de sucesso. Saiba mais em dip.com.br.